Oi pessoal, bom dia. Hoje a gente vai retomar nossos estudos sobre democracia, né, na unidade 4 que nós estamos estudando, e eu queria falar hoje um pouco do histórico da democracia aqui no Brasil. A ideia não é a gente falar especificamente sobre história, até porque eu nem sou professora de história e a ideia não é essa, né, mas apenas você entender o processo de evolução do nosso Estado democrático aqui no Brasil, tá? E aí, a gente vai precisar retomar um pouco da nossa história. Se você deve lembrar, né, no período colonial e no período do Império, né, quando a gente conquistou a independência em 1822, foi instaurada uma monarquia de caráter absolutista aqui no Brasil. Se você lembrar bem, né, havia o chamado poder moderador na nossa Constituição de 1824. E o Império durou até 1889, quando foi proclamada a República aqui no Brasil, né? Mas até então, havia eleições para cargos do Legislativo e para alguns cargos locais. Nesse caso, gente, o voto, ele era censitário, certo? Ou seja, ele era baseado em renda, de modo que apenas senhores de engenho, grandes comerciantes, homens de grandes posses tinham, né, a capacidade para votar. Se entendia que a pessoa só poderia ser cidadã, o homem, né, porque as mulheres elas conquistaram o voto muitos anos depois, tá? Mas os homens só seriam cidadãos se tivessem propriedade, né? A propriedade é que concedia o direito ao homem de poder participar da vida política. E como se, né, se tivesse a ver realmente essa relação entre propriedade e política. Essa questão do voto censitário, gente, ela só foi extinta em 1891, com a nossa nova Constituição. Essa Constituição de 1891 foi a nossa segunda Constituição, a primeira foi a de 1824, tá? E essa Constituição de 1891, ela trouxe mudanças importantes na estrutura do nosso país. Ela trouxe, primeiro, a forma de Estado federativa. Até então nós éramos uma forma de Estado unitário. Então trouxe o federalismo com a autonomia dos estados, dos municípios. Trouxe a forma de governo republicano, em contraste à monarquia que havia anteriormente. Trouxe o sistema de governo presidencialista, certo? E introduziu o voto não censitário, né? O sufrágio considerado universal, só que excluía, por exemplo, as mulheres, tá? Só apenas homens poderiam votar também nessa época, mas o voto já não era mais censitário. Nessa época, gente, até 1891, o processo eleitoral ele era marcado por muitas fraudes, né? Na verdade, até depois de 1891, mas até então havia o chamado voto por procuração, que era a possibilidade de você, se você não pudesse votar, você podia passar uma procuração para outra pessoa e essa pessoa poderia votar por você. Isso só foi extinto em 1842, tá certo? O que mais? Não havia título de eleitor. O título de eleitor ele foi criado apenas em 1881, tá? Não havia justiça eleitoral, não havia uma fiscalização dos processos eleitorais. Então, esse começo da nossa história foi marcado por um processo bastante fraudulento, né? E também com o voto censitário, isso acabava prejudicando a possibilidade de uma educação popular mais ampla, né? Em 1891, houve essas mudanças que eu contei para vocês e foi instituída na época a chamada política do café com leite. Eu não sei se vocês vão lembrar dessas aulas de história, mas que os governos se alternavam entre São Paulo e Minas Gerais, né, para manter a questão econômica que na época ela girava em torno realmente do café, né? O que mais? Isso, gente, de 1891 até a década de 30, o voto já não era mais censitário, havia essa política do café com leite
Mas ainda assim, nesse período que é considerado da República Velha, né, ainda era marcado por muitas fraudes. Embora não houvesse mais o voto censitário, havia o tal do voto de cabresto, que vocês já devem ter ouvido falar também, a formação de verdadeiros currais eleitorais das grandes oligarquias que tomavam conta realmente, impediam um processo eleitoral livre, tá? Então, o voto não era secreto, havia o voto de cabresto e grandes oligarquias que comandavam a nível estadual, a nível local, o resultado das eleições, tinham total controle, né, sobre o resultado das eleições, até porque o voto não era secreto na época. E aí, gente, isso começou a ser alterado na década de 30, quando houve as eleições e o Getúlio Vargas assumiu o governo, mas logo em seguida instituiu o golpe de Estado, né, em 1937, assumindo um poder de modo também fraudulento, no sentido de que não havia mais a possibilidade de eleições, né? Ele instituiu o golpe de Estado e ficou de 1934 até 1945 no poder. O Estado Novo foi instituído só em 1937, mas desde 1934 houve as eleições de Getúlio Vargas de modo indireto, certo? Que mais? O golpe de Estado, gente, do Estado Novo de Getúlio Vargas, ele foi instituído, né, para conter uma possível ameaça comunista, né, que havia na época aqui no Brasil, né? Que mais? Em relação às mulheres. As mulheres, gente, adquiriram o direito ao voto em 1932, certo? Só que era um voto restrito às mulheres casadas e que precisavam de autorização dos maridos, né? Então, veja que os homens, eles adquiriram direito ao voto não censitário desde 1891. Então, as mulheres só conquistaram esse direito ao voto em 1932, sendo que ainda com essa restrição de necessitar de autorização dos maridos. E para as mulheres viúvas ou solteiras, tinham que demonstrar renda, tá? Então, enquanto os homens podiam votar, não havia mais voto censitário para os homens desde 1891, para as mulheres, as viúvas e solteiras tinham que comprovar renda. Em 1934, isso foi extinto do Código Eleitoral, as mulheres poderiam passar a votar sem necessidade de comprovar renda, e não havia mais necessidade das mulheres casadas terem autorização dos seus maridos, isso depois da primeira onda feminista, um movimento mundial de luta por direitos políticos das mulheres, isso aconteceu em todo o mundo, né? Então, o direito do voto das mulheres, ele não caiu do céu, mas ele partiu de um movimento mundial, de um movimento ocidental, na verdade, sobretudo na Europa. Tem um filme muito bom, As Sufragistas, eu não sei se vocês já viram, mas eu recomendo que vocês vejam. Ele trata da luta por direitos das mulheres, os direitos políticos das mulheres na Inglaterra. Isso no fim do século XIX, início do século XX, e acabou repercutindo em vários outros países, como aqui no Brasil, né? Então, à custa de muita luta e de muitos acordos políticos, né, as mulheres conquistaram o direito ao voto nessas condições. Então, em 34, houve a extinção dessas obrigatoriedades, da autorização do marido, da comprovação da renda, só que o voto, ele era facultativo para as mulheres. Para os homens, ele era obrigatório, né, mas para as mulheres, facultativo. As mulheres só conquistaram de modo igual, né, o direito ao voto de forma obrigatória apenas em 1946, certo? O que mais que a gente pode comentar? Em 1946, houve a redemocratização do Brasil após o período do Estado Novo, certo? Até que veio o golpe militar de 1964. De 46, né, até 64, as eleições elas aconteciam de modo direto aqui no Brasil, com participação
política de homens e mulheres de modo obrigatório. As mulheres poderiam tanto votar quanto serem votadas para cargos do executivo, como para cargos do legislativo. Mas é claro que a participação política feminina, ela era e como ainda é, muito mais restrita que a participação dos homens, né, no cenário político aqui no Brasil. Então, em 1964, vocês sabem que havia o presidente da República, o Jânio Quadros, que renunciou, e seu vice, João Goulart, ele era ligado à esquerda, né, de partido ligado à esquerda, e aí havia uma tal da ameaça comunista, mais uma vez, né, que justificou o golpe militar de 1964, impedindo que João Goulart pudesse exercer o seu mandato pelo qual ele democraticamente foi eleito junto com Jânio Quadros, né. A questão é que antes do período da instauração da ditadura militar, houve um breve período onde existiu o parlamentarismo aqui no Brasil, já comentei sobre isso no vídeo que nós falamos sobre parlamentarismo, ainda numa tentativa, né, de conter o governo, um possível governo de esquerda de João Goulart, né, e aí, não dando certo o parlamentarismo, foi instituído o golpe de 1964. E aí, gente, o interessante para você analisar sobre esse período, a partir de 64, é que a ditadura aqui no Brasil, ela não foi do dia para a noite, no sentido de que houve uma progressão gradual do nível de truculência, do nível de restrição de direitos fundamentais, né? Então, a gente teve a criação da Constituição de 67 e a instituição de vários atos institucionais, foram 17 atos institucionais durante o período da ditadura, criados pelos presidentes para regulamentar o período desse regime, né? E aí, a cada ato institucional, a gente teve uma gradativa piora no sentido de restrição das nossas liberdades individuais e no sentido de, digamos assim, de fortalecimento do regime de modo mais pesado, né? Cada vez mais o sistema, né, ele foi se fechando para essa ditadura. Então, as eleições que antes eram diretas, elas passaram a ser indiretas, mas depois dos dois primeiros presidentes, né, para a eleição de Médici, já houve... Não, peraí. Para as eleições depois de Médici, foi instituído um colégio eleitoral, né, não mais eram eleições indiretas pelo Congresso Nacional, um colégio eleitoral formado por membros do Legislativo Federal e Estadual. E aí os presidentes, eles eram escolhidos a partir das eleições indiretas, primeiro inicialmente no Congresso Nacional e depois por esse colégio eleitoral. E aí tem gente que pergunta, né, as eleições eram indiretas, né, na época da ditadura. Isso descaracteriza o Brasil por ser uma ditadura, quer dizer, o fato de ter eleições indiretas, né? Tem gente que diz que o Brasil não viveu uma ditadura porque havia eleições, as eleições eram apenas indiretas, mas havia eleições. Só, gente, que o que caracteriza o período ditatorial não é exatamente essa questão do voto, certo? É importante que fique muito claro que é aquela questão da supressão dos direitos e liberdades dos indivíduos, como a gente já tratou em vídeos anteriores, sobre a questão daquela democracia substancial. O que vai caracterizar se aquele Estado é uma ditadura ou não é o direito ao voto por si só, certo? Mas a questão da supressão de liberdades individuais. Então, a partir do momento em que existe censura aos meios de comunicação, restrição à liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa, a liberdade, inclusive, cultural e artística, quando existe fechamento dos outros poderes, do legislativo ou do judiciário, quando existe a possibilidade de destituir cargos
como de governadores e prefeitos que são contrários ao regime, aí sim a gente tem, né, uma ditadura verdadeiramente instituída, quando o Estado se utiliza de modo truculento para abafar quem é contra o regime ou para, digamos assim, abafar qualquer tipo de oposição, aí sim a gente está diante de um governo não democrático, tá certo? Então, entenda que governos autoritários, né, regimes de governos autoritários, não são apenas aqueles onde existe ausência de votos, tá certo? Mas são principalmente aqueles que se caracterizam por uma atuação truculenta por parte do Estado de violação e restrição de direitos fundamentais básicos, como o direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião, liberdade de oposição política, tá? Quando existe uma censura aos meios de comunicação, quando existe a tentativa ou mesmo o fechamento de instituições como o poder legislativo, seja ele na esfera federal ou estadual, seja o fechamento do STF, né, enfim. Então, na época da ditadura militar, de 64 a 85, houve uma piora gradativa nesses níveis de supressão de direitos, até que houve a instituição em 1968 do ato institucional número 5, que é considerado o ato mais cruel, né, o ato mais, digamos assim, mais restritivo dos direitos dos cidadãos. Então, a gente teve com o AI-5, certo? Então, o pessoal fala hoje de voltar para o AI-5 e tal, o presidente decreta o AI-5, muitas vezes a pessoa não sabe nem do que é que está falando, né? O AI-5, gente, ele possibilitou o fechamento do Congresso Nacional ou das Assembleias Legislativas Estaduais, transferindo para o presidente da República a função legislativa, tá? Então, aquela separação dos poderes ou sistema de freios e contrapesos aí, há uma quebra significativa quando o presidente manda fechar o poder legislativo e transfere para si, né, o poder de legislar. Isso é uma clara quebra ou violação do princípio da separação dos poderes, e nós já vimos quais são as nefastas consequências desses atos, né? Além disso, possibilitava a intervenção estadual e municipal, a retirada das autoridades governamentais estaduais ou municipais que fossem contra o governo, certo? Então, é como se o presidente da República tivesse o poder de tirar qualquer dos governadores, qualquer dos prefeitos que não concordassem com o regime, certo? Havia a ampla possibilidade de censura dos meios de comunicação, de jornais, de revistas, inclusive de música, de artes, como vocês sabem que vários artistas precisaram ser exilados por não concordarem com o regime. O que mais? Houve a suspensão da possibilidade de utilização de habeas corpus para crimes considerados políticos, então a pessoa poderia ser presa sem o devido processo legal, sem nem saber por que estava sendo presa, simplesmente porque era considerado subversiva e sequer podia fazer uso do habeas corpus como um instrumento processual para resguardar seu direito de ir e vir, né? Então, houve a suspensão do habeas corpus, a possibilidade de determinação de ilegalidade de quaisquer reuniões que não eram autorizadas pelo poder público, havia a possibilidade de toque de recolher, destituição de qualquer funcionário público, de qualquer agente público que fosse contrário ao regime considerado subversivo. Então, qualquer juiz, qualquer membro do legislativo, qualquer funcionário público ou agente público que fosse contrário ao regime poderia ser destituído, além da possibilidade de suspender direitos políticos de qualquer cidadão sem o devido processo legal, né, sem a pessoa passar por um processo judicial que comprovasse eventuais crimes que ela tivesse cometido. Então, poderia haver simplesmente a suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão. Além de outros graves também, outras graves limitações às nossas liberdades, né? Então, é algo, gente, que a gente realmente precisa lutar contra, né? Ainda que você
seja a favor de um governo, não é a questão de você ser a favor de um governo de direita ou de esquerda, porque realmente essa situação de supressão de liberdades individuais, a situação do decreto do AI-5, de truculência também do nosso regime militar, é algo que a nossa história ensina que a gente não deve repetir. A gente precisa aprender com os erros da nossa história para buscar não repetir no presente nem no futuro, né? Então, assim, é importante a gente refletir que não se trata de uma questão de ser de esquerda ou de direita, mas a questão é a gente não voltar mais, né, para esse nível de barbaridade que já aconteceu aqui no Brasil e também em outras partes do mundo, certo? A gente pode ser muito melhor que isso, né? O que mais? Em relação e após esse período do fim dos anos 60 e anos 70, né, que são considerados os anos de chumbo, os anos mais graves para efeito da nossa ditadura militar, no início dos anos 80 a gente teve uma abertura gradativa também para a democracia, não aconteceu também do dia para a noite, mas foram anos também de muita luta, de muitas pessoas morrendo, né, sendo contrárias ao regime. E aí, gente, quando a partir de 1985 houve a abertura para as eleições para fora do regime militar, né? E em 1988 a promulgação da nossa Constituição, que é considerada a Constituição Cidadã, né? Nossa 7ª Constituição. Nós tivemos a Constituição de 1824, que estabeleceu a monarquia, né? A época do poder moderador, etc. A Constituição de 1891, que trouxe todas aquelas mudanças que eu falei para vocês, do Pacto Federativo, da República, do presidencialismo, fim do voto censitário, fim da escravidão também foi marcada por essa Constituição de 1891. Aí a gente teve em 1934 a nossa nova Constituição, já com Getúlio Vargas. Depois, em 37, uma outra Constituição já estabelecendo o Estado Novo. Depois, em 1946, um momento de reabertura para a democracia, uma nova Constituição. Depois, a Constituição de 67 e, por fim, a Constituição de 88, nossa Constituição, que trouxe, né, uma ampla possibilidade de direitos fundamentais. Lá no artigo 5º da Constituição, é interessante que você leia esse artigo, conheça quais são seus direitos fundamentais de liberdade de reunião, de ir e vir, de manifestação de pensamento, enfim, a nossa Constituição de 88, ela trouxe, digamos assim, é o ápice em termos de evolução legislativa, né, em nosso sistema democrático, certo? As eleições diretas foram restabelecidas e, além disso, né, uma série de direitos sociais, direitos fundamentais foram efetivados no rol da nossa Constituição, que vocês vão estudar ao longo da faculdade, tá? E aí, gente, a ideia dessa aula de hoje era trazer essa retrospectiva, né, para você conhecer um pouquinho da nossa história e entender, né, que o nosso processo democrático, ele passa por ondas de altos e baixos, né, mas que a gente precisa realmente entender qual é a importância de um regime democrático para que a gente possa exercer os nossos direitos mais básicos, né, como o direito de manifestação de pensamento e outros que, o próprio direito à vida, né, e outros direitos processuais e direitos fundamentais estabelecidos na nossa Constituição, tá certo, gente? Então, a ideia da aula de hoje era essa, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição também, tá bom? Bom dia!